sobre rotina e isolamento social. Já parou para pensar como o ciclo da natureza organiza o nosso dia? Como são divididos os períodos? Manhã, tarde, noite e os dias da semana? Domingo a sábado, as 24 horas do dia, os 12 meses do ano. São aspectos que nos mostram que a sociedade está inserida numa rotina de forma natural. Normalmente, o cotidiano do adulto gira em torno de horários com compromissos, do trabalho. E a criança? Como é o cotidiano da criança? Hoje nós vamos conversar sobre a importância da rotina na vida da criança. Por definição, rotina é uma sequência de procedimentos previamente estabelecidos. E para a criança é importante porque ela se sente em um ambiente mais acolhedor, mais organizado. Dessa forma, ela vai entendendo como funciona o seu cotidiano, ela tende a ficar mais colaborativa e ela vai construindo também a noção sobre o tempo cronológico. Vocês já passaram pela experiência de irem para algum lugar com uma criança no carro e ela pergunta: já está chegando? Já está chegando? Em um tempo muito curto? Isso é completamente normal, porque a criança ainda não sabe a diferença de 5 minutos a 1 hora. E quando ela conhece a programação do seu dia, isso contribui também para a construção desse conhecimento. Um dos grandes apontamentos das mães nesse período de isolamento social é que meu filho sempre amou ir para a escola, sempre fez todas as tarefas escolares, mas agora falar de lição de casa, falar de fazer o livro, de fazer a apostila em casa é uma tragédia. O que nós podemos ver com isso? É natural o comportamento das crianças. Por quê? A criança estava habituada com uma rotina e do dia para a noite ela parou de ter contato com os amigos, com a família e não está mais indo para a escola, onde as tarefas escolares de fato eram realizadas. Então agora é preciso mostrar para essa criança como é importante estabelecer e se habituar com uma nova rotina durante esse período de isolamento social. Eu já ouvi casos onde a mãe fala assim: eu fico tão feliz porque a minha filha acabou o almoço, ela vai sozinha pegar a camiseta da escola. O que isso nos mostra? Que a criança conhece a rotina, então ela começa o quê? Antecipar as suas ações. A rotina contribui também para a construção da sua autonomia. E nesse tempo de isolamento social, como fica a criação de uma nova rotina? Para criar uma rotina em casa, nós podemos pensar em 4 pontos principais. Na hora de acordar, assim a criança estabelece um padrão, que ao acordar ela precisa escovar os dentes, arrumar a cama, tomar café da manhã e depois ir brincar. A alimentação, é essencial que a criança esteja sentada à mesa, sem receber nenhum estímulo externo como a televisão. E assim ela vai se adequar à questão de que existe um tempo para todas as coisas. E em outra hora é o momento de ir para a televisão. A hora do banho, estabelecendo um padrão, a criança fica mais colaborativa. E a hora de dormir. A hora de dormir ela pode ser estabelecida por um gatilho mental, ou seja, um momento que antecede a hora de dormir, como ler uma história ou escolher um brinquedo para brincar em cima da cama. E é claro, dentro desses 4 pontos principais, incluir as tarefas escolares, as mídias digitais, o momento de estar em família, de brincar. E eu sei que construir uma rotina na prática não é tão fácil como a teoria, mas com determinação é totalmente possível. Eu costumo construir uma rotina com os meus alunos. E uma experiência ano passado me fez perceber que antes de construir a rotina, eu preciso conhecer as crianças que estão comigo. Ano passado eu segui uma sequência mais ou menos assim: brincadeiras mediadas, tarefas de registro e seguia com a rotina. Mas eu percebia que nas transições de uma atividade para outra, as crianças apresentavam muita relutância e eu já havia tentado inúmeras estratégias e não tinha mudado esse comportamento. Foi então que eu notei a necessidade das crianças de terem um momento entre elas ao ingressarem na escola. E esse ano eu tentei seguir com esse mesmo padrão.
Mas me surpreendeu que as crianças, elas não queriam um momento de brincadeira. Elas queriam pegar um lápis, elas queriam um lápis de cor e elas aceitavam muito mais a minha mediação ao entrar na sala e aproveitavam o momento das brincadeiras livres quando ele era estabelecido mais ao final do dia. Então, como é importante a gente conhecer a criança que está conosco antes de estabelecer uma rotina. Porque a rotina ela é para libertar, é para contribuir para o desenvolvimento da criança. Ter o dia planejado não significa ter 24 horas com compromissos e tarefas, porque é necessário ter uma rotina equilibrada. Então, construir uma rotina significa estabelecer previamente atividades na qual você vai fortalecer o vínculo entre a criança e o adulto, vai otimizar o tempo, deixando o dia mais produtivo para ambas as partes e contribuir para o desenvolvimento infantil. Gostou das dicas de hoje? Quer saber mais a respeito da construção da rotina da criança? Você pode acessar o Instagram Faz de Contos e assim vai receber mais dicas, mais sugestões de como contribuir para o desenvolvimento da criança. Um beijo!